Olá, pessoal! Estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Decisões que Transformam Vidas. Nós vamos ter esse momento, esse encontro com vocês 2 vezes ao mês. Fiquem atentos, acompanhem o Instagram da rede e também o meu Instagram que está aqui para vocês poderem acompanhar os temas que vamos trabalhar com vocês. Gente, e hoje, para comemorar aí os 41 anos da Rede Decisão, nós temos pessoas incríveis que vão contar um pouquinho dessa história. Então eu vou pedir para o Pedro se apresentar, depois para a Dani, Jussara. Então vamos lá, gente, vamos contar várias coisas, né, para todo mundo. Olá, pessoal, sou o Pedro. Primeiro, obrigado pelo convite, Regina. Acho que foi uma honra estar aqui hoje, porque o tema fala muito, acho que da história da Decisão, mas sobre a minha história. Porque são 12 anos que o Decisão faz parte da minha vida. Como aluno, então, cresci no Colégio Decisão. Hoje eu estou à frente da pessoa que foi a minha diretora, minha professora, coordenadora. E muitos sonhos eu conquistei também por conta do Decisão. Resultado no Enem. Até hoje o maior recorde, hein? Na redação, 980 pontos. E minha aprovação na USP. Então, sou muito grato. Tatuei o Decisão na minha vida. Hoje eu também tenho o privilégio de trabalhar ao lado da tia Regina. E então, hoje é muito gratificante estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada por estar com a gente. Dani, se puder contar um pouquinho, se apresentar? Sim, olá pessoal, eu sou a Daniela Sargasso. Tenho uma história aí linda e longa, né? Acho que dentro da rede. Acho que comecei lá com 17 anos. Eu acho que o Decisão foi e é, na verdade, né? Parte da minha vida, né? Como disse o Pedro, eu acho que a Tia Rê foi ao meu casamento, acompanhou o nascimento dos meus filhos. Tenho, né, o prazer de ter meus filhos estudando dentro da rede, né? Uma já está formada, faz, né, uma universidade pública graças à Rede Decisão, a formação que ela teve lá dentro. Atualmente eu tenho ainda um no 7º ano, né, e eu consigo acompanhar de perto esse lado também. E é um prazer imenso estar aqui, fazer parte dessa história e poder compartilhar com vocês. Obrigada, Dani. Agora a Jussara. Então, eu sou a Jussara, tô com a voz meio prejudicada de dar tanta aula. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu faço parte da equipe da Rede Decisão há 29 anos, é um bocado de tempo, né? Desses 41 anos, 29 eu tô dentro do Decisão. É a minha casa, me sinto muito bem lá, muito à vontade. Eu dei aula pro Pedro, eu dei aula para a filha da Dani, dei aula pro Gabriel Felipe e pro Daniel, os filhos da tia Regina. Hoje eu dou aula para filhos de ex-alunos e eu me sinto muito privilegiada de que isso aconteça na minha vida, de estar dentro do Decisão e de ter esse contato com os alunos, com os ex-alunos, com os filhos desses ex-alunos. De que disciplina? Você não contou ainda de que disciplina você é professora. E para que o pessoal que está aqui com a gente vai adivinhar de que disciplina você é? Eu sou professora de matemática, do Fundamental 2. Hoje eu dou aula para o 8º e 9º ano, mas assim, durante muito tempo da minha vida, eu dei aula do 6º ao 9º ano. Então, a matemática, o terror dos alunos, a gente desmistifica um pouco. É isso aí, muito bom. Dani, conta um pouco pra gente a sua história na Rede Decisão. Compartilha conosco hoje aqui. Como eu disse, me apresentando, é uma longa história. Comecei lá sem muita experiência, com os meus, 17 anos. E, assim, eu acho que tem muitos momentos marcantes, né? Eu falo muito quando a gente fala, por exemplo, de um dos pilares da rede, que é o acolhimento. Chegar todos os dias para trabalhar era um diferencial, né? Então, assim, a tia Rê sempre no portão, muito carinhosa, com um beijinho. O tio Betinho com uma energia, né? Com um bom dia, super animado. Então, assim, essa recepção, ela sempre fazia a diferença. Eu acho que não só para mim, mas para todo mundo. Eu acho que é algo que a gente carrega, né? Quando a gente fala de acolhimento, eu vejo isso nas escolas, né? Igual hoje a gente estava aqui conversando sobre alguns alunos dentro do Colégio Decisão, dentro da Rede Decisão, né? Todo mundo tem a sua história e isso para mim é acolher, né? Você receber as pessoas, conhecer todo mundo pelo nome, saber quem é quem, isso assim, muito gostoso, é muito prazeroso e eu acho que faz parte dessa construção.
pegando esse gancho de pilares, né, a gente tem o ensino forte. Assim, para mim, né, como é que eu vivi isso com a minha filha? Eu acho que a experiência que a Mari teve dentro da escola, sendo aluno do Decisão desde os 2 anos de idade, né, ela chegou no ensino médio, passou ali por um período de pandemia, teve professores que fizeram a diferença na vida dela, ela tinha um sonho de fazer uma universidade, né, pública em Santos, né, ela escolheu o curso e ela conquistou aquilo que ela queria. Né, assim, isso graças ao ensino, à dedicação dela também, mas todo o suporte que ela teve dentro do colégio. Então, hoje em dia, né, mora numa outra cidade, faz aquilo que ela gosta, aquilo que ela acredita. Isso, para mim, é a maior realização e a maior prova do que a gente faz, né, desse ensino forte. E Desculpa te interromper, mas até falando um pouquinho do ensino forte, né? Você que foi professora há muito tempo, coordenadora, depois diretora, né? Eu acho que isso também acontecia na escola. Você teve a oportunidade de estar na escola, né? No colégio, nesses 41 anos, você foi professora, coordenadora, depois foi diretora. Como foi isso, né? O ensino forte, você sentiu que ele permeou até quando você esteve em outras unidades da rede, né? Na direção? Sim, eu acho que é uma marca, né? Eu acho que essa preocupação, desde que o colégio, desde que eu entrei, eu sempre senti isso, né? A gente sempre teve esse olhar de fazer a diferença, né? De entender o que o aluno precisa, qual é o suporte, né? Enquanto coordenadora, acompanhar os professores, estar dentro da sala de aula, né? Eu lembro da minha época de coordenação, de ir para dentro de sala, de assistir aula, de estar sempre inovando, né? Vamos fazer uma avaliação de sexta-feira, vamos, né? Sistemas de ensino, a gente ia para muitos cursos, lembra, Tia Rê? Muitas formações, a gente sempre teve essa essência. Eu acho que isso continua, né? Na coordenação, na direção, e mesmo hoje em dia eu tenho oportunidade de ir em outras escolas, e de verdade eu me encanto, né, assim, sempre com as práticas e com essa busca, porque eu acho que a educação é isso, ela está em constante transformação, e para mim o Decisão sempre foi isso, né, assim, eu brinco que a gente nunca mudava de ano e as coisas estavam da mesma forma. A gente sempre, né? Não era, Ju? Era uma sala nova, era um sistema de ensino, era um curso. Uma reforma. Uma reforma. Então, assim, tudo sempre aconteceu. E para mim isso é a busca do melhor, né? Da gente buscar esse ensino forte. Então, eu acho que quando a gente, né, quando eu olho para trás e vejo todas as funções que eu já tive, comecei lá como professora de educação infantil, né? Fui diretora de unidade, então acho que isso sempre teve muito presente, né? É uma inquietação nossa. Essa semana eu estava, inclusive, falando com uma pessoa que trabalhou com a gente e ela fala, nossa, eu aprendi muito com você e com a Tia Rê. Porque a questão de rotina de estudo, ela falou, eu tento implantar aqui onde eu tô, porque é algo que eu acredito. Então, essa cultura, né, eu acho que sempre foi professora, coordenadora, diretora, a gente sempre teve ali o mesmo foco, né? Eu acho que isso fez a diferença. Eu posso falar só uma coisinha, aí quando a gente chega na escola e te encontrava, né, Regina, na porta da escola, dando aquele bom dia, é bem como a Dani disse, a gente se sentia acolhido, e os alunos também. E uma coisa que para mim sempre foi bem marcante, no Decisão, nenhum aluno era um número. Todos os alunos tinham o seu nome e tinha a sua história. Eu lembro das nossas reuniões pedagógicas. A gente contava a história do aluno, sabia a mãe, o pai, a história da avó. Então a gente tinha esse aluno, não como um aluno qualquer, ele era uma pessoa que tinha uma história fora da escola. Hoje, como tá? Continua assim? Eu acho que continua. Que coisa boa. Eu acho que é uma coisa que a rede tenta manter. Claro que hoje está muito maior, mas é uma preocupação que existe, que isso não se perca, né? Que eu acho que para o aluno é muito importante ele saber que a gente conhece ele. Isso, acho que como aluno, né, posso falar, porque eu sinto que tinha o acreditar no aluno. Às vezes nem quando o próprio aluno acreditava nele mesmo, né? Vinha a Tia Regina, vinha um professor que plantava aquela sementinha, pegava na mão e falava assim, olha, vai, você consegue, né? E eu pude participar de vários projetos que despertam isso no aluno. Um deles é o Grêmio. Eu acho que quando eu entrei dentro do Grêmio, eu vi algo em mim que eu nem imaginava que eu poderia fazer, que é a educação, se comunicar, né? E o Grêmio para mim foi muito importante. Representar, falar, dialogar, né?
e estar próximo, assim, dos professores e ver que realmente é possível. E eu falo com orgulho que a minha turma de 40 alunos, mais da metade ali entrou em universidade pública, sem precisar de cursinho, ali com a base do Decisão, né? Então, E o bom saber, né, que a Ju fala, é que isso continua, né? Porque às vezes não é uma coisa que fez parte de uma história, mas que ainda acontece, que você está lá todos os dias transformando vidas, né? Com certeza, né? Eu acho que esse é o grande objetivo, como disse a Dani, da educação. Não é transmitir conhecimentos, né? Isso hoje em dia está muito fácil o acesso. É só entrar nas redes aí e a gente consegue. Tem aula online, tem um monte de coisa assim. Mas o contato com o aluno, isso para mim é o mais importante. A gente ter essa relação próxima com o aluno, que tu passa para ele, como disse o Pedro, tu acredita nele. Muitas vezes ele não acredita, mas tu diz, não, tu vai conseguir. E às vezes ele olha e diz assim, eu? E aí ele começa a se olhar diferente. E aí começa a adquirir até autonomia em função disso, não é? uma coisa que desculpa te cortar, né? Que eu carrego até hoje no campo universitário é até o trabalho, né? Você vai fazer um trabalho acadêmico, ele não tem, eu olho outros colegas, você vê que a organização, porque lá no Decisão era muito isso, um trabalho que tem que ter dedicação, você tem que ter uma fonte de pesquisa, você tem que ter um planejamento, uma organização. E acho que até hoje, estando na universidade final, eu carrego essa bagagem que no Decisão era muito implementado por todos os professores, né? Essa cobrança, que hoje em dia eu vejo o porquê de você fazer, nem que seja o famoso cabeçalho, mas estando ali bem estruturado, e hoje eu vejo o porquê, né? Então, até hoje. Fez a diferença, né? Eu acho que só para fechar, eu estava trazendo os pilares da rede, acho que para fechar a gente acabou contando um pouquinho aqui sobre a autonomia, né? Que eu acho que é o que fecha, eu acho que a Ju trouxe a questão do contato com o aluno, né? E eu acho que é isso, acho que eu vejo hoje no meu filho que está lá no 7º ano, quanto ser vice-representante de sala traz para ele uma segurança, né? Uma responsabilidade em relação às coisas que acontecem na escola. Então, assim, eu como mãe me sinto muito tranquila e muito segura de saber que lá dentro ele tem um espaço de escuta, que ele tem, né, essa segurança, esse momento para se colocar e essa responsabilidade, porque faz parte da formação, né? Como o Pedro falou, a gente carrega essa cultura e a gente está falando de formação, né, de pessoas para a vida, né? Então, assim, é muito gostoso poder compartilhar todas essas histórias, contar um pouquinho, né, e conseguir linkar com o que a gente acredita enquanto rede de decisão, né, nesses pilares. Muito bom. E saber que isso continua, né? Eu acho que esse é um grande desafio. E eu fico feliz. Jussara, conta aqui pra gente um pouquinho do que, nesses 29 anos, né, conosco, nesses 29 anos, o que mudou, né, e o que não mudou na história da educação e da rede de decisão. Nesses 29 anos eu vejo sempre o foco na qualidade do ensino sempre existiu e continua existindo. Isso não mudou, nada. Sempre o foco é preparar os alunos para a vida, preparar eles para uma profissão, que eles cheguem à universidade, não é? Isso sempre continua. Eu acho que o que muda são os caminhos, que realmente, não só na rede, né? A educação, as famílias são outras, a forma como a gente chega nos alunos muda por conta de toda uma mudança da sociedade, né? Mas nesse tempo, pedagogicamente, não muda. Agora, eu me perdi agora. Não tem problema. Conta pra gente, Jussara, de algum projeto, alguma coisa que tenha te marcado, que tenha acontecido, né? Que você tenha criado, ou que qualquer um tenha criado, que você lembre que aconteceu. Eu tenho alguns projetos, algumas coisas que marcaram bastante nesses 29 anos. Afinal, né? São 29 anos. Um deles, faz já algum tempo, eu tinha uma turma que foi muito mal numa prova. Muito mal. Média baixíssima. Foi tipo 4, mais ou menos a média da turma. E aí eu fiz uma proposta para eles, eu disse que eu ajudaria eles se eles fizessem, se eles quisessem. E aí a proposta foi fazer monitoria. Só que daí eu fazia os exercícios, escolhia os monitores escolhiam seus alunos e eles tinham que fazer os exercícios e passar para os colegas e estudar para a prova.
Só que eu não escolhi só os alunos que iam muito bem. Eu escolhi alunos que eu tinha certeza que conseguiriam explicar para os seus colegas os conteúdos. Muitos deles diziam assim para mim, eram alunos que tiravam às vezes 5, 4 em prova, mas eu sabia que eles tinham condições de explicar. E eu dizia sim, vai ser, e não tem opção de dizer que não. E aí eles foram e realmente se saíram muito bem, a ponto de muitos pedirem para mim para continuar. Que às vezes eu queria tirar porque resolviam ficar meio, sabe, ficando meio vulgar. Líderes. Aí eu dizia, olha, não vou te trocar. Não, professora, me deixa, porque eu estudava, eu prometo que eu vou fazer direitinho. E realmente a nota dessa turma, média da sala, de 4, foi 8,5. Então foi assim, muito, muito bom o projeto, deu certo. E rendeu. E os alunos, eles se sentiam, vai aí a parte do se sentir empoderado, né? Eles entenderam que eles conseguiam fazer as atividades, bastava eles terem uma dedicação. E eles se sentiram muito bem com aquilo, né? Então, isso é um projeto muito legal que eu achei que a Regina sempre gostou do meu projeto, né? Eu falava que tinha que ir pra TV, lembra que a gente falava assim, gente, a gente tem que... Porque era algo que não podia ficar só com você, né? Eu acho que foi um projeto tão lindo e os resultados do que você falou... Era muito verdade, né? Quando você falou assim, olha só o resultado que a gente teve, né? Do projeto, então... Assim, aquilo... não só eles se sentiram gratificados, mas eu também. Porque quando eu vi aquele resultado, eu digo, nossa, tá aí um caminho, ó, sabe? Eles se sentiram muito, muito empoderados de conseguir melhorar suas notas e pelo esforço deles, né? Então... Esse foi um projeto muito bom, eu gostei bastante. E não era um projeto de matemática, né? Eu acho que era um projeto de formação, porque trabalhava a autoestima dos alunos, trabalhava a questão da confiança, da segurança, né? Assim, eu pude meio que, mesmo que de longe, acompanhar, né? Minha filha participou disso, o quanto eles se sentiam, né? Assim, quando dava aquela virada de chave, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, né? E isso faz a diferença na vida do estudante. Pedro foi um dos meus monitores, né, Pedro? Era uma responsabilidade ao mesmo tempo, né? E acho que também isso era a diferença. Você vai fazer a lista, a Jussara vai corrigir, eu vou ter minha sala de aula, né? Os meus colegas. E você tinha que garantir que todo mundo fizesse. Todo mundo fez, todo mundo tá prestando atenção na hora da explicação, porque depois eu não vou explicar de novo. Eles viravam umas Jussara, viu? Incorporavam a professora. Incorporavam a professora Jussara. E eu sou bem creca, assim, né? Eu ia até falar isso, né? Professora de matemática, uma professora exigente, mas sempre muito querida, né, Jussara? Por que você acha que você consegue fazer esse misto? Porque nunca vi professora de matemática que exige o que exige, que cobra o que cobra. Por que você acha que você consegue trazer o aluno para perto de você e não afasta, né? Você não é uma professora que afasta, que assusta, apesar de ser... Eles levam um susto assim, mas... E conta. Depois eles me conhecem melhor, Eu acho que as crianças falam de você. Eu acho que a primeira coisa, adolescente precisa de limite e precisa de regras. Eu acho que isso é o caminho. Se eu sou muito clara com as coisas que eu quero, é assim, assim e assim. E eu digo para eles, regras existem para ser cumpridas. A gente até pode questionar, mas não é simplesmente sair fazendo o que quer. A gente questiona se mudou, a gente muda, se não mudou, continua igual. E eu acho que eles se sentem seguros com isso, porque eles sabem que vai ser daquele jeito. Então, eu acho que isso é o que aproxima. E claro, eu mordo, mas eu assopro também. Você precisa contar para todo mundo a sua frase. Como é que você passa essas combinados e regras, né? Isso. Essa semana eu escutei de uma aluna do 8º ano. Ela chegou na escola esse ano. E a primeira aula que eu dei, ela disse para mim, professora Jussara, eu nunca mais vou esquecer, a frase me marcou muito. Que eu sempre digo, a dona do brinquedo sou eu. E só eu. E eu faço sempre assim, a dona do brinquedo sou eu. E ela repetiu exatamente a mesma coisa. Porque realmente não tem essa coisa assim de eu deixar totalmente livre. Não.
a dona do brinquedo sou eu. É isso aí. Então, Já tá combinado, né? A gente tem os combinados, até pode combinar, mas a última palavra é minha, né? Então, essa frase realmente é minha. Só essa, né? Tu precisa de nota? Todo aluno da Jussara teve aula com a Jussara uma vez, já ouviu certamente essa frase. Com certeza. Continuo ouvindo, viu? Graças a Deus que continue por muito tempo. E Ju, seus filhos estudaram conosco, né? Conta um pouquinho como foi. Então, eu dei aula para os meus 2 filhos. Eu dava, na época, aula de desenho geométrico. O meu mais velho, o Vitor, ele estudou pouco tempo, foi 1 ano e meio só. Mas o Vitor é bem comportadinho. Agora o segundo, o Cláudio, já não era tão comportado, né? Vamos contar isso para esse povo hoje? Você vai entregar. Coitadinho do Cláudio. E ele estudou, na época era quinta série, até a 8ª, que seria 6º até o 9º. E ele foi meu aluno. Eu me lembro que eu entrava na sala e os alunos diziam, não sei por que o Cláudio fica tão quietinho quando você entra. Por que será, né? Porque será? Qual é a verdade, né? Mas assim, eu acho que não tinha diferença. Eles serem meus filhos ou não, o tratamento era igual. Eles me perguntaram como é que eles me chamariam de mãe. Aí eu disse para eles, sim, eu sou mãe de vocês e todo mundo sabe que eu sou mãe de vocês. Pode me chamar de mãe, mas é assim, lá eu sou a dona do brinquedo. Muito bom, muito bom. E você deu aula também para os meus filhos. Como foi isso? Agora é a hora da verdade, não é? Porque a gente nunca teve essa troca. Me conta. Então eu dei aula para os 2 filhos da Regina, para o Gabriel e para o Daniel. E claro, eles são bem diferentes, né? Tanto na sala de aula, eu lembro muito bem, que a gente até, eu comentava, o Gabriel era mais preocupado, o Daniel era mais, assim, essa vida louca. Mas não tinha diferença pelo fato de serem teus filhos. Nunca teve. Eu nunca tive essa coisa assim, são os filhos da Regina. E eles nunca se comportaram como filhos da dona da escola. Nunca. Em momento algum. Eles eram alunos como os outros. Recebiam as broncas quando tinham que receber. Muitas vezes eu botava do lado de fora. Vamos lá fora conversar. Tirava e assim. Jussara sendo Jussara, né? Sendo Jussara. Mas assim foi. Eu achei sempre tranquilo. Nunca fez diferença nenhuma. Nunca me senti. Tô dando aula pra ela. Assim como nunca me senti. Tô dando aula pra Mari, que é filha da coordenadora. Não. A Mari era minha aluna na sala de aula, como todos. O Gabriel era meu aluno naquela sala, como todos, e o Daniel também. Levava as broncas quando tinha que levar, elogio quando tinha que levar elogio. Né? Mas não fez diferença, não. Ser professora do Pedro, será que foi diferente? Não, o Pedro era bonzinho. Ele só levava umas broncas quando não estudava direito, né, Pedro? Você tem esse lado. Ele deve falar Tem muito, né? no passado, né? Mas ele se comportava direitinho. Ficava escondido na parede, às vezes, né? Despistando, né? Vou conversar com mas conversar do vou lado. prestar atenção também. E assim, até uma experiência que a gente até estava conversando antes, né, Pedro? A sala do Pedro tinha um menino na sala que era bem difícil. E foi bem na época que começaram as lousas digitais. Aquele foi o problema, né? Porque eu tinha que aprender a mexer naquilo, eu não sabia. E esse menino, ele aprontava e ele sabia mexer. E aí eu comecei a ver que cada vez que eu perguntava para ele se achava E resolvi. e resolvia. E aí eu comecei a passar tarefas para ele. Ele olhava a lição, ele fazia presença e eles reclamavam. O Pedro me lembrou disso. Por que ele, né? Por que ele, não sei o quê, sabe? Mas ele acomodava, ele virou um ótimo aluno, ele não me atrapalhava. Ele ficava quieto, ele fazia as atividades por causa disso. Hoje o Pedro entende, né, Pedro? Hoje eu entendo por que a técnica calibrava a lousa, né, Ju? Calibrava a luz, era ele que fazia, todo mundo queria fazer. Mas se eu tirasse a função dele, eu não dava aula. Era a estratégia. Situação, né? Então, às vezes, a gente tem essas coisas de conseguir observar um aluno e ver, não é? O que será que eu tenho que fazer para chegar próximo dele? E a gente, não é sempre que a gente acerta, né? Mas eu acho que é uma coisa que é importante. Eu tenho tanta história Então conta que eu pra começo a gente. me lembrar. Pode contar. Também tem um aluno que
uma perturbação em tudo que é sala. Ele começou a me olhar antes de eu ser professora dele. Ele já me parava na parada do ônibus, vinha conversar comigo. E aí eu entendi que ele é um menino que precisa de atenção, de carinho. E ele não me atrapalha, ele faz tudo na minha aula. E eu sei que ele agita em outras. Mas é o contato, de entender o que precisa ali, né? E conseguir aproximar e trabalhar melhor com o aluno. Que nem sempre dá certo, mas a gente tem. Hoje, Sara, eu lembrei agora, na hora de falar assim, lembrei de tantas histórias. Eu lembrei de uma história trágica, né? Mas que, de repente, me trouxe agora uma lembrança. Você lembra uma vez que você foi assaltado e roubaram as provas? Lembro. E agora a gente tem, né, a Lise, que as provas você não carrega mais. Se você pudesse contar um pouquinho, né, linkando com essa história, como é agora, né? Porque você pegou tudo. Você falou assim, lousa digital. Aí teve lousa digital, diário eletrônico, e agora tem a Lise, né? Que é onde você corrige as provas. E agora falando assim, eu lembrei, falei assim, agora ela nunca mais vai correr esse risco, né? Eu lembro que quando sumiram, porque foram os meus diários. Era verdade, diário. Todos os diários. Quer dizer, o cara roubou, né? Levou tudo. E aí eu ainda cheguei na sala e ainda disse pra eles, vocês contrataram o ladrão? Eu digo, não adiantou. Porque todas as provas estão lá, tá todas as notas. Né? Mas assim, a Janete, conhece muito bem, foi coordenadora. A Janete sempre me disse o seguinte, que a minha primeira resposta é não. Sim. E tu também dizia isso pra mim. E realmente, eu tenho uma negação. Quando começou o diário eletrônico, era tão fácil fazer pontinho. Hoje eu não vivo sem. É muito mais fácil. A mesma coisa as provas. As provas antes, o corrigir, olhando a prova física, era demorado, mas tu circula tudo. Agora, olhando na Lise, esses dias eu estava pensando nisso quando eu estava corrigindo prova. Eu digo, gente, é tão mais rápido. Numa tarde eu corrijo tudo. Olha. Por quê? Porque eu entro na plataforma e eu corrijo muito rapidamente, né? Então é uma mudança, é aquilo. A tecnologia, eu tenho uma certa uma boa dificuldade com ela. Mas a gente vai aprendendo, né? E aquilo vai fazendo parte e tu começa a entender o quanto aquilo facilita. Tem o bom de tu ter a prova, realmente tem, mas tem essa facilidade que agiliza o trabalho muito quando a gente pode contar com essas ferramentas, né? E hoje tá ágil, que nós tínhamos, né? Hoje é a prova da Jussara. Às vezes era na primeira aula, na terceira aula, na quarta aula ela já tinha corrigido, a gente ficava, meu Deus, como ela consegue? Imagina hoje então. Já era ágil. Eu sempre dizia, né? Eu ainda falava, até hoje eu falo, quando eu chego com os resultados, eles perguntam, já? Aí eu sempre dou um beijinho no ombro. Que linda. É isso aí, é Jussara, não é qualquer uma. Mas é que matemática é muito mais fácil de corrigir. Não é porque sou eu. É que matemática, ela é mais rápida. A gente bate o olho e já dá para ver o que não tá errado ali. Diferente de ter que ler aquele monte de coisa escrita. Aí é bem diferente. É que você também tem um pouquinho de experiência, né? Isso ajuda. Pouquinho, coisa. Não vamos falar quanto Não tempo, são né? só os 29 anos daqui. Eu já tenho uma história bem grande. Vamos entrar nesse velho sem entregar a idade. Pedro, conta aqui pra gente como foi ou como é, né, o ensino da escola, né, da Rede Decisão e como ele impactou a sua vida. Eu acho que quando eu até falei agora recentemente, né, o acreditar. Eu acho que isso foi essencial para, de fato, eu alcançar o resultado que eu sonhava. E acho que a Decisão foi crescendo, foi evoluindo, e muito da cultura de estudos ela fixou no também acreditar que é possível alunos do Decisão entrarem em uma USP, uma Unifesp, igual a filha da Dani. E então acho que o acreditar primeiro foi essencial. E ao longo da minha trajetória, acho que eu tive o prazer, né, o privilégio de ter professores como a Jussara, que tinha um amor exigente, né? Ela falou morde, assopra, que realmente você vai lá, você consegue. Pode ter ido mal agora, na próxima você vai bem. Eu tenho certeza, que acho que a tia Regina falava muito isso, né? Eu tenho certeza que você vai conseguir.
E acho que esse apoio dos professores, né, o diálogo que era muito comum entre aluno e professor foi essencial também. Fora toda a metodologia do colégio, acho que eu fui um aluno que eu consegui aproveitar muito do que a escola oferecia. E hoje eu vejo o que tem nas escolas, como a Lise, que a gente mencionou, se esses recursos estivessem na minha época, acho que ia ser ainda mais fácil, mas eu aproveitei muito. Plataforma do sistema de ensino. Os livros que às vezes devolviam, porque ninguém, né? Eu ia lá, fazia o livro de exercícios, tirava dúvidas. E todo projeto que tinha, eu quero participar. Vou lá, vou fazer. Se vai fazer diferença para mim no meu resultado, eu vou. Mas acho que muito também do incentivo. Celebrar os resultados quando deram certo, né? E acho que muito disso, tia. Gostei muito dessa fala do Pedro, né? Eu acho que ela traz porque na rede, né? No Colégio Decisão e na Rede Decisão, a gente trabalha muito linkando a evolução dos projetos. Então, tudo tem um porquê, né? E eu brinco, se você não entendeu o porquê, pergunta, porque existe um motivo, né? Então, quando o Pedro falou assim, ele sempre aproveitou tudo que a rede proporcionava, né? Então, assim, os projetos, aí se você puder falar um pouquinho o que cada projeto, né? Porque eu acho que se você foi representante, participou do Grêmio, né? Como funciona a celebração trimestral, porque é isso, né? Tudo tem um porquê e às vezes as pessoas, hoje vai ser celebração trimestral, eu vou chegar mais tarde. Não, hoje, sei lá, chapa do Grêmio, não quero participar, evento cultural. Então, se você puder falar um pouquinho de que forma é importante participar de cada um dos momentos e dos projetos? Quando eu falo da celebração trimestral, eu não esqueço, acho que foi de 2017 para 2018. Fiquei frustrado. Eu falei, eu não fui chamado, não ganhei. Ano que vem vai ser diferente. E eu estabeleci como meta que eu ia me dedicar, nem que fosse todos os dias, porque tem o desafio zero, que a gente acredita que ir à escola todos os dias é muito importante. Eu falei, eu vou ganhar. Então eu estabeleci como meta, fiz prova interna, externa, participei de Olimpíada, o engajamento do plural. E eu acho que a riqueza desse projeto é também valorizar várias habilidades, né? Não só a interna, na externa, reconhecer aluno medalhista. E isso me fez, assim, me engajar naquilo, na meta que eu tinha e ir atrás. Eu sou apaixonado por celebração trimestral. Eu era o aluno que realmente queria ver meus amigos também ganhando. Me ver, né, também ali na frente, faz parte. Mas, assim, você contando me veio aqui ainda na minha época de professora, do 5º ano, e realmente eu tinha um aluno, não era um aluno bom, era um aluno mediano, mas ele não conseguia ser lá, assim, nas avaliações externas, ter uma colocação. E uma vez ele falou, assim, eu fico muito triste, eu queria. Falei, vamos, você consegue. E assim, foi muito gostoso de ver a evolução e a dedicação dele, porque ele conseguiu, né, assim, chegou numa determinada avaliação que ele foi destaque. Para ele foi uma virada de chave, assim. Então, como professora, eu consegui ver isso um pouco do que você está contando, né? Assim, o quanto essa celebração, ela faz com que a gente brilhe os olhos e entenda, né, aonde a gente consegue chegar, né? Então, assim, celebrar a conquista. E como você falou, né, não só a sua, mas a dos outros. Então, assim, enquanto professora, enquanto coordenadora, também é muito gostoso. Enquanto diretora, é muito gostoso a gente olhar para esses projetos e poder ali, né, parabenizar, bater palma, tirar foto, né, e colocar ali luz para aquilo que a gente acredita, né, que é o mérito de quem, né, é persistente, se dedica, né, e tem responsabilidade. Muito legal. E eu acho, lembrando, desculpa, e eu acho assim, o entender que quando a gente se dedica, a gente consegue, que é o esforço pessoal que vai fazer tu ter sucesso, não é o sentar e ficar contemplando e achar que as coisas vão cair do céu, né? Então, tu conseguiu perceber que no momento que tu disse, eu vou atrás, tu foi lá, tu estudou, tu fez os exercícios, tu fez tudo aquilo que a gente fala, né? ouviu o professor, fez o que tinha que fazer e teve sucesso. Então, eu acho que isso é muito importante para ver que tem resultado. Funciona, né? Dedicação. Tem receita do bolo, né? E dá para fazer. E acho que um outro projeto também, eu não posso deixar de mencionar, acho que é o Grêmio. Mudou minha vida. Acho que o Pedro de hoje, ele se deve a este projeto.
Porque é um projeto que a gente acaba trabalhando com aluno, discernimento, né? Se é gremista, você tem que dar o exemplo. Você é um aluno que todos os alunos estão olhando. Mas é um aluno também que vai gritar pelos outros alunos, né? Estipular um projeto, uma ação. Então, tudo com o Grêmio, eu extraí ao máximo que eu poderia. Acho que todas essas habilidades de liderança também, comunicação, porque a gente entra de uma sala de infantil até o ensino médio, para engajar alguma ação. Então, mudou a minha vida, para sempre. Eu diria que você nasceu gremista. Tá vendo? Nem sabia. Não sabia que você foi formado para. Na verdade, era um segredo, porque o Grêmio está sempre nos segmentos e a Jussara não vai ao ensino médio. Era a minha tática de ir ao ensino fundamental. Chegava lá, que era a hora de ver os meus alunos que tinham subido de andar. Matar saudades, né? E agora, falando dos 41 anos, a gente ainda quer viver aí mais 41 anos, Ju. Vamos estar aí falando de educação da Rede Decisão. Então, a gente tem um projeto enorme, né, de chegar aí a mais de 50 escolas até 2030. E o grande desafio é o que vai ser da educação nos próximos anos. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, né? Eu vou começar falando, né? Porque eu sou aquela pessoa. Mas eu tenho certeza que o esforço diário, né? A rotina de estudos, eu não acredito que isso mude, né? A forma como você estuda pode mudar nesses próximos 41 anos, mas eu acho que o estudo, né? O conhecimento, ele depende de uma ação sua, né? Então, eu não sei. Como vocês veem o estudo, a escola, a educação para os próximos anos aí? Bom, eu acho que eu vou começar falando pelo algo que eu acho que não muda, que eu acho que é a essência, a empatia, o olho no olho. Eu acho que tudo que a gente contou aqui é permeado por essa questão, né? Por esse acolhimento, por essa empatia, o quanto um professor faz diferença na vida do aluno. Acho que isso a gente trouxe aqui vários exemplos, então eu acho que isso não muda. Eu acho que é isso que transforma, que faz a diferença. Agora, o que muda, eu acho que assim, eu acho que essa parte de tecnologia, a Ju contou da questão de provas, de diário, né? Se a gente olhar a própria forma de aprender, né? Eu vejo os meus filhos, né? Tem uma de 19, o Gabi com 11 anos, e a forma de estudar é diferente, né? Então, assim, ele tá assistindo vídeo, ele faz inglês numa plataforma, diferente da Mari, que só tem 19 anos, né? E que estudou ali muito fazendo resumo. Então, enfim, eu acho que, como a Tia Rê falou, né, a forma, né, e eu acho que a gente está aí com inteligência artificial que vem a agregar, que vem facilitar, eu acho que, né, acho que até a vida dos professores, os alunos têm o desafio de aprender a usar todas essas ferramentas, assim como nós, professores, também temos o desafio de aprender e de se atualizar, mas acho que vem muita coisa para facilitar. E os caminhos mudam, mas eu acho que essa essência, não. Ju, o que você vê aí? A inteligência artificial, né? Eu estava contando antes aqui. Pode falar. Que teve quando, sem ser esse ano, no ano passado, o nosso primeiro encontro, né, anual, que é no teatro, todo mundo junto. Gabriel Felipe subiu no palco e começou a falar de inteligência artificial. E colega que estava do meu lado, bem mais jovenzinha que eu, diga-se de passagem, disse, nossa, nunca vi isso. Eu disse, eu já me achei. Porque o meu filho já tinha me mostrado, não que eu soubesse usar, mas assim, eu já estava sabendo o que era. E assim, eu tenho usado para fazer provas. Uau. E assim, mas o que é que eu acho que é o que o aluno tem que aprender? Que aquilo não tem que fazer a atividade dele. Aquilo pode ajudar. Então, assim, eu tenho que saber dar toda a informação para o que eu quero, para que eu receba, por exemplo, uma questão de uma prova. Eu ponho tudo que eu quero. Eu ponho qual é o assunto, qual é a série, o que eu quero que aborde. Se é um problema envolvendo, por exemplo, um triângulo, eu digo o que eu quero que calcule. Então, eu tenho que saber o conteúdo para poder dar informação. E aí ele me dá um problema. E muitas vezes é errado. Tem que saber isso. A resolução é errada.
Isso até a gente já falou nas reuniões de coordenação, cuida da resolução, né? Então são tecnologias que estão vindo para nos ajudar e não para entrar no nosso lugar. E os alunos têm que entender isso. Eu acho que tem uma mudança muito grande nos nossos alunos, nas nossas famílias, como eu até já disse antes. Antes, as famílias estavam mais próximas. Hoje, pai e mãe trabalham fora direto o dia todo. Então, ficam mais longe dos seus filhos. Não tem a tarde para ficar cobrando. Então, o aluno precisa entender mais que é aquilo que o Pedro falou. Ele precisa ir atrás. Ele precisa sentar, fazer o aula dada, a aula estudada, né? Que isso sim faz com que ele entenda e consiga usar as tecnologias a favor dele, né? E não contra, porque na hora que eu ponho lá e mando ele resolver um exercício, é contra ele, porque ele não está aprendendo nada, né? E mais tarde ele vai ser cobrado. Então, Muito bom. acho que a gente tem um caminho ainda grande para percorrer com muita mudança. Eu acho que o Decisão sempre esteve, né, atualizado. Eu, ouvindo agora inteligência artificial, lembro quando teve a ascensão dos sites de pesquisa, né? Vários sites, né? Aquela ferramenta, você fazia uma pergunta, pesquisava. E acho que também a gente teve uma evolução na educação nesse sentido, que antes o trabalho, você tinha que consultar uma biblioteca, pegar referências físicas. Acho que os sites de pesquisa, ele deu essa possibilidade, e a inteligência artificial acho que é um movimento parecido, né? E na educação está claro para mim que, igual a Dani falou, o aluno de hoje é diferente. E até, acho que Jussara sabe melhor dando aula, até a forma como ela dá aula hoje certamente não é a mesma como ela dava para mim, por exemplo. E eu nem tanto tempo ainda, né? O rostinho não engana. Então, o aluno de hoje, ele é aquela geração dos 10 segundos. Ele quer concentrar nos 10 segundos, coisas curtas, né? Acho que a educação, ela vai movimentando e trazendo essas ferramentas tecnológicas como um auxílio, né? Eu acho que também tem a neurociência, né? Eu acho que isso vai evoluir cada vez mais e vai mudar muito a forma como a gente aprende e como a gente ensina, né? Eu acho que isso veio também para facilitar a nossa vida, né? Eu acho que é um conhecimento que tem feito a diferença, né? Com certeza, com certeza. Acho que a educação não para, né? E aí a gente tá, né? A Ju tá contando aqui, né? Você falou sobre a tecnologia. Eu acho que a gente é desafiado o tempo todo. Né, o tempo todo, como a Tia Rê tem uma contribuição da neurociência, é IA, é ferramenta nova, que a gente também, né? Eu acho que a rede também tem um pouco disso, né? A própria Lise que a gente usa hoje em dia, quanto tempo a gente está com ela e o quanto ela se aperfeiçoou, e eles falam isso, né? Muitos, graças aos nossos inputs, aos nossos uso, né? Que eles foram se desenvolvendo. Então, acho que o caminho tá sempre em constante formação, buscando, né? Conhecimento, se aprimorando, lidando com os desafios que é a novo formato de família, a nova forma que os alunos aprendem, né? Mas eu acho que a gente não pode parar, assim como acho que a maioria das profissões, né? Acho que o mundo tá aí, a gente tem que estar dentro dele, né? Embarcados. E como rede, a gente tem certeza que estaremos sempre buscando novidades, melhorias, né? Eu acho que assim como a essência do colégio, a vida toda buscando, né? O que vai ter de novo? Quem estiver conosco nessa caminhada, nessa jornada, vai ter muita novidade para viver e desenvolver conosco. Eu sempre costumo dizer que eu vou entregar muito a minha idade aqui, mas tudo bem. Eu sou do tempo da válvula. Às vezes eu digo isso na sala e os alunos olham, o que é válvula? Eu mesmo adoro. É para ver que eu sou antiga. Tá? E aí, essas tecnologias, eu costumo dizer assim, pô, agora que eu aprendi, isso vai mudar, eu vou ter que aprender. Mas isso é muito bom, porque faz a gente botar a cabeça sempre a pensar, tem que estar sempre se atualizando, né? Então não tem um momento assim, agora tô tranquilo. Já sei tudo. Eu já sei tudo. Não. E não só nisso. Na própria sala de aula, o conteúdo, o jeito de dar aula, a gente aprende com os alunos. Eu digo, olha, claro que eu tenho uma experiência grande
de muitos anos dando, eu já experimentei muitas formas que não deram certo e fui mudando. E de repente um aluno chega para mim com um exercício resolvido de um jeito que eu nunca pensei na vida. Muito mais fácil que o jeito que eu estava explicando. Eu digo, me explica isso. E aí eles me mostram como é, eu digo, acho que eu vou adaptar o meu jeito a isso. E eu acho que também uma coisa que a gente tem que estar como professor sempre disponível a isso, aberto, né? A aprender sempre. Não só a parte tecnológica, como o resto também. É isso, aprendendo sempre, né? Muito bom, obrigada aí por vocês estarem conosco, né? Hoje foi um dia super especial, porque é o primeiro e estar com vocês fez toda a diferença. Obrigada mesmo. Estamos chegando ao final desse nosso encontro e aí temos algumas novidades para compartilhar que vão acontecer logo mais, né? Então nós vamos lançar o Disney, né? Então a viagem para Disney, viagem de família, produto que já tinha no Colégio Decisão, né? E agora a gente está trazendo para a Rede Decisão. Eu acho que é a realização de um sonho, né? Eu digo que toda vez que eu entrava no parque com uma criança que nunca tinha ido, era assim, é um momento mágico. Então, agora poder proporcionar isso para todos os alunos da rede, as famílias que quiserem, vai ser muito, muito especial para a gente. Temos também uma novidade na nossa turma, né? A gente tem os nossos personagens da rede, a Manu e o Rafinha, só que a família vai crescer. Assim como a Rede Decisão está sempre crescendo, a família também de Manu e Rafinha está crescendo. Então tem aí o nosso personagem do NCE, tem mais gente chegando para a nossa família, então novidades para acontecer. Temos as novidades do NCE, né? O nosso Núcleo Cultural Esportivo, modalidades novas, uma nova proposta, né, Dani? Isso, para 2026, em breve, aí vocês vão estar recebendo a grade aí cada unidade tem ali as suas modalidades, mas a gente está bem confiante, né? Eu acho que a questão esportiva, a atividade física faz diferença, é uma necessidade hoje em dia, então a gente está trazendo esse olhar aí com o NCE 2026. Muito bom. Mas temos a novidade aí também acontecendo para 26, né? Qual é a novidade, Pedro? Laboratório de carreiras. Então, aí uma série de cursos optativos para os nossos alunos aí, ingressantes na primeira série do ensino médio. Então, pode dar spoiler? Não, vamos deixar a novidade que logo mais eles vão saber. Então, agradecer mesmo vocês por estarem aqui com a gente, né, nesse primeiro encontro. Espero que vocês voltem, né? A Jussara tem um monte de segredos para contar. Pedro também, Dani também. Então, agradecer vocês que estiveram conosco, né? Lembrando que estaremos com vocês 2 vezes por mês. Então, teremos um encontro. Ativem o sininho, façam a inscrição e até mais.